Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui compartilhar uma poderosa palavra da parte de Deus para os nossos corações nesse dia que se chama hoje. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. E eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém? Vamos à palavra do Senhor, mas antes disso, como diariamente, vamos orar. E eu tenho aqui uma palavra revelada. Uma palavra revelada, irmã, que é uma palavra revelada de Deus para os nossos corações, irmãos, né? Irmãs e irmãos. Uma palavra abençoada. A palavra de Deus, ela já é abençoada. Mas vamos orar? Vamos falar com Deus? Vamos falar com o Todo-Poderoso? Amém? Vamos orar. Vamos orar, vamos falar com o Todo-Poderoso, amém? Vamos falar com Ele que tudo pode, amém? Soberano Deus e eterno Pai, Deus bendito, Pai amado. Ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesse dia que se chama hoje, primeiramente para te agradecer, para te louvar, para bendizer, Pai, o teu santo nome. Eis-nos aqui, Senhor. Continua, meu Deus, abençoando, continua guardando. Continua, Senhor, nos livrando, meu Pai, de todo mal, de toda ferramenta preparada. Ó Deus, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Criador do céu e da terra. Senhor, vai abençoando, Pai, vai guardando e vai livrando, Senhor, de todas as obras contrárias. Ó Pai, Tu és o Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu reino, o poder e a glória é para todo sempre. Ó Espírito da verdade, muito obrigada, Senhor. O Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale, não temerei mal, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. E unges a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Amém? Amém, irmãs? Amém? Graças a Deus. A palavra que eu quero meditar aqui se encontra em Êxodo capítulo 3, o verso 7 e 8, que diz assim: E disse o Senhor a Moisés: Certamente que vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa, ampla, terra que mana leite e mel, lugar do cananeu, do heteu, do amorreu, do ferezeu, do heveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até a mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Amém, irmãs? Essa palavra ela é uma palavra poderosa de Deus, porque essa palavra ela vem trazer uma ideia, e o que Deus ele ministra no meu coração nesse dia de hoje é libertação.
Deus está entrando com um processo de livramento e libertação de uma situação de opressão que você está sofrendo. A palavra que Deus ministrou hoje no meu coração foi: Raquel, avisa as minhas filhas e os meus filhos que estou eu tratando com os opressores nesse dia que se chama hoje. Esse contexto e esse cenário aqui, irmãs, os filhos de Israel, os filhos de Deus, o povo hebreu, estavam passando por muitas adversidades. Estava passando por uma opressão. Estavam passando por um processo em que os egípcios ali estavam oprimindo terrivelmente os filhos de Israel. Tem pessoas aqui nesse vídeo, que está assistindo aqui esse vídeo, são pessoas que estão passando por essa situação. Irmã Raquel, estão passando por um cenário, estão passando por uma situação em que estão sofrendo um processo de opressão do inimigo. A Bíblia diz que a nossa luta ela não é contra a carne nem o sangue, mas ela é contra os principados, as potestades e os dominadores deste mundo tenebroso. E existem pessoas que, infelizmente, irmãs, dão brechas e ilegalidades para o mal atuar. E você está passando por uma situação porque outros deram brecha, lugar para o inimigo atuar e estão ocasionando tudo isso que você está passando na tua vida. O que, marca? A opressão. Tá ali, ó. É uma perturbação. Raquel, Isso que Deus revela. Nesse vídeo aqui tem pessoas que estão passando por isso. Irmã Raquel, sim. E ali, desse cenário, Deus vai levantar quem? Moisés. Tudo já fazia parte de um plano divino. Antes de Deus realizar algo grande na nossa vida, na sua vida, primeiro Ele te prepara. Primeiro Ele nos prepara. Prepara, irmã Raquel, prepara. Ele nos prepara. Ele nos prepara. Você vê que Deus precisava de um homem, de uma pessoa, um homem. Deus, ele já conhece o futuro, o inimigo, ele não conhece o futuro. Deus precisava de um homem para liderar aproximadamente 1,5 milhão, quase 2 milhões de pessoas. Esse homem, ele não poderia ser qualquer homem. Esse homem, ele não poderia ser qualquer pessoa. Teria que ser um homem instruído, um homem com formações, um homem bem capacitado, um homem instruído em toda a ciência egípcia daquela época. E nesse cenário, Deus vai permitir com que Moisés fosse criado no palácio. Por quê? Para que Moisés recebesse toda a bagagem,
toda a instrução de ciências, de botânica, de artilharias de guerra, de material bélico, sim, já existia tudo isso. Já existia, Marcão, já existia. Já existia matemática, creio eu que trigonometria também. Ele vai aprender idiomas e dialetos. Esse homem era um homem culto. Ele não era qualquer pessoa. Então, a cultura egípcia era muito avançada e ele foi criado no palácio de Faraó como um nobre, como um príncipe. Deus permitiu, porque posteriormente ele precisaria desse arcabouço. Depois, Moisés ele vai se tornar um exímio orador. Ele era um pouco medroso, inseguro, e Deus foi trabalhando nessa insegurança de Moisés. A história paralela diz que os egípcios eram muito avançados, irmãs, e ele foi criado, inclusive aprendendo toda a ciência daquela época. Ciência religiosa, aprendendo também sobre deuses pagãos. E o povo aqui, irmãs, estava sendo terrivelmente massacrado, porque havia um inimigo, que eram os egípcios. E Deus agora no cenário. Vocês conhecem a história, vocês conhecem o texto bíblico, vocês conhecem o que realmente aconteceu. Ele estava lá no palácio, ele viu um egípcio maltratando o hebreu e ele vai matar o egípcio e ele vai fugir, vai para o deserto. Chega lá, ele conhece Zípora, ele tem contato com Jétro e ele vai apacentar as ovelhas, as cabras, os bodes. 40 anos no deserto. 40 anos. Cuidando de cabras, de ovelhas, de bodes. Irmã Raquel, 40 anos cuidando desses animaizinhos. E Deus só olhando, observando. Vocês conhecem a história, que ele ficou mais de 40 anos. E se tem algo eu quero aqui falar nesse vídeo, que Deus ele nos observa, é no anonimato. Quando não tem ninguém nos observando, Deus está nos observando. Irmã Raquel, Quando não tem ninguém nos olhando, Deus está nos olhando. Irmãs, e é isso daí que conta para Deus, viu? Se eu quero fazer as coisas para impressionar meu pastor, minha pastora, se eu quero carregar o banco, se eu quero demonstrar uma espiritualidade, quando o pastor e a pastora estão presentes na congregação, se eu quero fazer, né, ter esses tipos de atitudes e comportamentos quando eles estão presentes, ou para os homens verem, ou as pessoas verem, pode ter certeza que Deus não está vendo. Pode ter certeza que Deus não está vendo. Irmã Raquel, Mas aquilo que eu faço em oculto, aquilo que eu faço em quatro paredes, aquilo que eu faço quando não tem ninguém olhando, aquilo que eu faço quando não tem ninguém me observando,
É isso que conta para Deus. É isso que conta para o Deus Todo-Poderoso. Então, Moisés ele estava 40 anos cuidando de ovelhas, de cabras e de bodes. E são naqueles momentos onde não tem ninguém nos observando. Deus está nos observando. Então é isso que conta para Deus. Aquilo que nós fazemos quando não tem ninguém olhando, ninguém observando. Deus está nos observando. E se tem algo que chama muita atenção no perfil de Moisés, era que ele era fiel àquelas ovelhas, aquelas cabras e aqueles bodes. Houvesse sol, houvesse chuva, ele estava lá cuidando. Houvesse qualquer problema com alguma delas, ele já sabia pelo andar como é que elas estavam naquele dia. Antes de Deus entregar algo grande nas suas mãos, nas nossas mãos, pode ter certeza que Deus está nos observando. Antes de Deus entregar algo grande, Deus está nos observando. E aqui Moisés ele estava cuidando de ovelhas, de cabras e de bodes. E de repente a Bíblia vai dizer que uma sarça ardia e o fogo não se consumia. E ali a sarça ardia e o fogo não se consumia. A Bíblia diz que ele vai ouvir uma voz. E ele vai ouvir uma voz: Moisés, Moisés. Ele vai falar: quem é, Senhor? Sou eu, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés, Moisés, certamente eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. E eu desci para livrá-los. Deus vai falar para Moisés que ele viu. Certamente vi a aflição do meu povo. Nós servimos a um Deus que vê e um Deus que ouve. E Deus, ele está vendo o que você está passando. Deus, ele está observando o que você está passando. Deus, ele olha tudo o que você está passando. A Bíblia diz que os olhos dele são como chama de fogo e os pés como latão reluzente. Deus, ele vê, ele tem te contemplado, ele tem visto o que você tem passado. E ele fala aqui, vi a aflição do meu povo. Esse vídeo aqui, ele é um vídeo para pessoas que estão passando por uma aflição. Aflição, aflição. E tem sido afligido, afligida. Tem passado por situações, mas Deus está falando aqui para você. Eu tenho visto, minha filha. Eu tenho visto, meu filho. E ele vai dizer aqui,
que está no Egito e ouvi. O Deus que nós servimos é um Deus que vê e é um Deus que ouve o seu clamor, a sua oração. E diz: eu desci para livrá-los. Aleluia. Está chegando o livramento de Deus para a minha vida e a tua vida nesse dia de hoje. Você pode não ver, mas Deus está vendo. Você pode não ver, mas Deus está vendo. Esses dias uma irmã, olha como é o Deus de livramento, irmãs. Esses dias uma irmã, esses dias assim, tem uns meses, a irmã falou assim para mim: irmã Raquel, Deus te deu um grande livramento. Deus te deu um grande livramento. Ela falando. Pela rua que tu não viu. Aí eu, Irmãs. E ali, quando eu fui olhar, irmãs, olha o livramento. Eu estava andando na rua, eu estava numa consulta médica. Eu estava juntamente com uma pessoa. E eu e você temos vários grupos. E um dos grupos, irmãs, a conversa toda estava indo lá para o grupo. O bom, assim, né, é que não conversamos nada demais, coisas de Deus, coisa do Senhor. Mas você vê, né, como que Deus cuida. E Deus, Ele livra. Deus cuida e Deus livra. E aqui nesse texto, ele vai falar: e ouvi o clamor dos seus exatores, e conheço-lhes o sofrimento. Deus, ele conhece o teu sofrimento. Deus, ele sabe o que você tem passado. Deus, ele sabe da situação que você tem enfrentado. E ele ainda diz: desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Deus desce. Deus desce na terra. Porque todas as vezes que a palavra de Deus é lida ou ministrada, é Deus na terra falando com o seu povo. Então ele fala: desci para livrá-los. E ele ainda fala aqui, para fazê-los subir a uma terra. Tem livramento, Deus, ele te vê, Deus, ele te ouve. Tem livramento de Deus e tem uma terra boa que Deus vai te colocar. Essa terra é uma terra que mana leite e que mana mel. Irmã Raquel, é. Uma terra que mana leite e que mana mel. Então existe uma mudança de cenário. Você precisa crer nessa palavra. Antes de Deus te colocar nesse cenário, algumas mudanças irão acontecer na sua vida. Primeiro, Deus, ele vai te livrar de uma situação de opressão que você está enfrentando. Aí, bem aí mesmo, onde você está. Deus vai se revelar de uma forma sobrenatural, com a finalidade do livramento de te colocar nessa terra. É uma terra, é um lugar, é uma circunstância. Creia, creia, creia. Essa terra é uma terra boa.
É uma terra que mana leite e que mana mel. Guarda essa palavra na tábua do seu coração. Irmã Raquel, guarda essa palavra. Grande é o livramento de Deus nesse dia de hoje. Grande é o livramento de Deus nesse dia de hoje. Deus está descendo para te dar livramento. A palavra hoje é o que Deus fala para você hoje. Livramento. Livramento. Deus está entrando com livramento. Como naquele dia, né? Deus usou a irmã. Mas Raquel, tinha alguma coisa? Não, era uma conversa com a pessoa. As coisas de Deus, nada comprometedor. Mas a mão, né? Como estava dentro da bolsa, o telefone. E ele apertou lá e estava indo tudo. Depois eu apaguei, porque é algo assim pessoal, conversando com a pessoa. Todos do grupo, alguns ouviram, mas viram que não. Então, Deus, ele opera. Deus está operando e dando livramento nesse dia de hoje. Deus está dando e falando instruções claras. Eu tenho visto, eu tenho ouvido. Deus, ele ouve as suas orações. Deus está ouvindo a sua oração. Creia nessa palavra. Amém? Deus, ele é fiel. Então, coloca aqui, irmã Raquel, receba essa palavra. Amém? Que Deus abençoe, paz.